Oi, gente, tudo bem? Então, eu estou sendo au pair aqui no Texas tem quase 2 meses e eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como foi iniciar esse processo até encontrar uma família. O primeiro tópico importante a se falar é a escolha de agência. Eu estou aqui como au pair pela Cultural Care. Até agora, eu só tenho coisas boas para falar dessa agência. Eu tô adorando, assim, em nenhum momento deixou faltar alguma coisa. Estão me dando apoio desde o início. Então, eu recomendo bastante. Outra coisa que eu recomendo é que você venha por uma agência grande, tá? Por quê? Quando eu decidi ser au pair, eu fui atrás de uma agência que eu conhecia, que era uma perto ali da minha cidade, mas que era uma agência pequena. Essa agência, então, ela, simplesmente me disse que eu não tinha perfil para ser au pair, porque eu não tinha muita experiência com bebês e que provavelmente eu não ia encontrar uma família. Mas o fato é que, por ser uma agência pequena, claro é que eu não ia encontrar uma família. Então, por indicação da minha cunhada, que foi au pair aqui nos Estados Unidos por 2 anos, eu vim pela Cultural Care. O processo é todo online. Então, você simplesmente entra no site, coloca suas informações e você começa o processo dali. Então, elas vão se chamar no WhatsApp, as meninas, e você vai ter que pagar, você vai ter que dar alguns documentos, né? Você vai ter que dar alguns dados seus para marcar uma entrevista. Nessa entrevista, eles vão ver se você realmente se encaixa no perfil, né? E se você passar, você pode continuar com a agência e se não, você não pode. Mas já vi relatos de muitas meninas que não passaram na entrevista da Cultural Care e conseguiram vir por outras agências, não é o fim do mundo. Então, isso depende muito, porque diz que a Cultural Care é um pouquinho rígida nessas entrevistas, mas eu consegui passar, deu tudo certo. Então, mas, como eu disse, né, tem várias outras assim no mercado. Então, você tem que analisar aí qual que é a sua prioridade. Se é ir para algum local específico, se é, sei lá, cuidar de uma idade específica. No meu caso, eu queria mesmo essa agência por ser conhecida, porque a minha cunhada veio por ela, então ela tinha todas as dicas para me dar. E também porque é a mais famosa, a Cultural Care é a mais conhecida, que mais famílias usam nos Estados Unidos. O segundo tópico importante é o seu perfil. Então, existem alguns requisitos para você poder vir como au pair para os Estados Unidos. Eles são ter 500 horas comprovadas com criança, né, trabalhadas, ter no mínimo 18 anos e ter carteira de motorista. Como eu consegui as minhas horas com criança? Eu já trabalhava. Eu trabalhava com aula de inglês na Wizard desde os meus 16 anos. Comecei o processo com 18, quase 19. Então, eu já tinha as 500 horas com criança. Mas o que são essas horas? Pode ser cuidando de um bebê da família, cuidando de bebês, assim, que você conhece, de amigos, vizinhos. É melhor que seja de conhecidos, amigos, do que da família. Ou trabalhando, fazendo estágios em creches, qualquer tipo de experiência que você tenha com criança, na igreja, enfim. Nesse caso, para mim, foi tranquilo, porque eu tinha como trabalho. Tem várias meninas que, quando decidem que vão ser au pair, elas não têm essas horas, então elas têm que ir atrás de ter, mas é algo bem tranquilo de se conseguir. Aí, a próxima coisa é comprovar essas horas com criança. Como funciona para comprovar? Basicamente, você precisa de pessoas que não sejam da sua família para a Cultural Care chamar e elas só falarem: sim, ela trabalhou de tal período a tal período com meu filho, com, sei lá, meu irmão. É por isso que eu digo que é melhor que você cuide de bebês, de conhecidos e amigos, não da família, porque não pode ser seu familiar. Então, isso é algo bem chato, que pra mim foi um pouco difícil de pensar, porque, eu só lembrava da minha família pra meio que me recomendar. Mas daí eu conversei com profs, com mães de alunos, com amigos, né, que me conhecem, e deu tudo certo.
O processo, antes de você começar realmente a entrevistar as famílias, não é tão simples assim como parece que eu tô falando. Você tem que fazer entrevista com a Cultural Care, tem que passar. Essa entrevista, ela vai ter um pedaço que vai ser em inglês para comprovar que você tem um inglês intermediário. Você vai ter que fazer uma consulta com o médico, né, para comprovar que você tá saudável, que você tá apto para participar do programa. Você tem que também comprovar que você não tem passagem pela polícia, várias coisinhas, vários documentos que você tem que comprovar antes de ficar online. Então, eu vou pular para essa parte, né, das entrevistas mesmo. Depois que você fica online, as famílias vão te chamando. Pode ser que demore, pode ser que não. Eu precisei passar por esse processo 2 vezes porque eu passei por um rematch. E isso, depois de estar aqui, passar pelo processo das entrevistas e de conversar com as famílias foi muito mais fácil, porque eu já conhecia, já sabia o que era prioridade de se conversar, de se perguntar e o que não era. Então, foi muito mais fácil de conseguir uma família no meu segundo período, né, de estar online. Agora, como são essas entrevistas com as famílias? Basicamente, você vai conversar um pouquinho ali no aplicativo por mensagem, né? Então, como é que é geralmente? Geralmente a família vai já te mandar um textão falando assim, ó. Oi, somos a família fulano, temos tantos filhos, você teria tal horário do trabalho, estamos interessados no seu perfil, podemos marcar uma chamada, ou eles só vão falar, oi, tudo bem, gostamos de você, vamos conversar, né? Então, você vai ter essa pequena conversa, vai marcar uma chamada e você vai fazer essa chamada com a sua família. Como é a entrevista? Gente, a primeira sempre vai ser a mais assustadora, com certeza, mas você vai se acostumando depois, né? Porque, claro, você tá ali se acostumando com o inglês e tal, é aquela coisa, mas as famílias já esperam, tipo, elas com certeza, tipo, pelo menos comigo, as famílias foram pacientes ali, e claro, me preparei muito antes em inglês e tal. E assim, você tem que lembrar que é literalmente uma entrevista de emprego. Então você tem que estar ali numa postura séria e fazendo perguntas assim, as perguntas certas e falando as coisas certas sobre você. Então, por exemplo, pergunta assim, como que é a rotina da casa? Como são as crianças? Qual seria o horário do trabalho? Pergunta sobre carro. Então, assim, tem vários vídeos de meninas dando dicas do que perguntar. Então, é muito bom. Obviamente, é importantíssimo você ter esse preparo ali, né? Então, assim, eu conversei, assim, como eu disse, com umas 4, 5 famílias. E aí, o que fez eu achar a família certa pra mim? Quando eu achei uma família que eu me conectasse emocionalmente, essa era a minha prioridade desde sempre. Uma família que eu realmente sentisse que poderia ser a minha família mesmo. Então, você pode ver o que você prioriza, né? Claro, você tem que se conhecer. Você prioriza uma família que tem um distanciamento, que seja uma coisa só profissional. Você prioriza crianças mais tranquilas. Então, você vai vendo essa questão, tá? Então, quando eu encontrei uma família que eu pensei assim, não, isso aqui eu tenho uma conexão, vou conseguir ter um vínculo com essa família, daí eu fechei o match. Além de que era um trabalho, né, que eu achei que seria tranquilo. E achei porque eu vou fazer um vídeo ainda falando como foi a minha experiência nessa família. Gente, desculpa o barulho, que a minha família chegou em casa, né, então não liguem pro barulho de gente ali de fora. As minhas considerações finais são que eu recomendo muito esse intercâmbio. Se você tá pensando em vir, só vai, sabe? Se joga, porque assim, por mais que eu passei por alguns perrengues aqui no começo, eu acho que isso vale muito a pena, tá me ajudando muito como pessoa. E eu tô aqui muito feliz, e muito feliz em poder compartilhar essa experiência, em ajudar as pessoas a vir de alguma forma. E quero gravar esses vídeos também pra mim ver no futuro. Então, um beijo e até o próximo vídeo.